compartilhe bons momentos. Divulgue a Rádio CPAD. www.radiocpad.com.br. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 6. Mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. A paz do Senhor. Estamos novamente gravando esse vídeo para fornecer subsídios para lições bíblicas de jovens do primeiro trimestre de 2023. Nós já gravamos 5 vídeos das 5 primeiras lições e hoje nós vamos abordar a lição de número 6, que tem por título Morto para o pecado, mas ainda lutando contra ele. Nessa lição nós teremos 3 tópicos. O crente deve morrer para o pecado, vivendo uma nova posição em Cristo e vivendo em novidade de vida. O texto principal está em Romanos 6:4, que diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O resumo da lição é o seguinte: o crente, uma vez justificado e santificado, mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo, deve morrer para o pecado. O texto bíblico base para esta lição está em Romanos capítulo 6, do verso 1 ao 14. No texto bíblico base nós vamos ver aí a advertência do apóstolo Paulo sobre o perigo se a nova posição em Cristo, conquistada por meio da justificação, for mal interpretada. Essa posição de perdoado gratuitamente e livre em Cristo. Muitas pessoas, ao estudar, ao conhecer a doutrina da justificação pela fé, ela pode, se não for bem orientada, interpretar de maneira equivocada essa liberdade em Cristo. É isso que nós vamos ver nessa lição. Então, nessa lição nós vamos refletir sobre as mudanças que deve ocorrer com o crente após a justificação para a manutenção da santificação. Como nós já vimos na primeira lição, a lição introdutória, que a santificação ela tem 3 estágios: a inicial, a santificação dinâmica e progressiva e a santificação final. Então vamos falar sobre a santificação dinâmica e progressiva. Com a justificação, algumas mudanças devem ocorrer no crente, entre elas morrer para o pecado, ocupar uma nova posição diante de Deus e andar em novidade de vida. Primeiro tópico: o crente deve morrer para o pecado. No primeiro item desse tópico, falo sobre a má interpretação da justificação pela fé, que pode se tornar um problema. Então nós vimos que a doutrina da justificação pela fé, ela não é fácil de ser assimilada por alguém que viveu anos debaixo do jugo da lei, como no caso do apóstolo Paulo, mas ele teve uma experiência tremenda e profunda com Deus, e isso o ajudou a entender e colocar em prática essa doutrina da justificação pela fé. O apóstolo Paulo teve vários problemas com os judeus que praticavam o judaísmo, bem como com alguns judeus que haviam se convertido ao cristianismo, que ainda se apegavam ao legalismo. Então, praticamente tudo que ele havia aprendido e tentado colocar em prática é colocado por terra, no caso do apóstolo Paulo. Pois nós vemos que na sua conversão, ele vai ter que fazer uma releitura de tudo o que ele havia aprendido, ele que era doutor na lei. Eu recomendo a leitura do livro que eu escrevi sobre o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, que foi lançado em 2021, que foi o livro de apoio também da lição que eu comentei. Lá nós temos uma biografia a respeito do apóstolo Paulo. Também recomendo o meu livro A Justificação pela Fé nas
perspectiva abraâmica e paulina, que eu trago uma biografia completa de Abraão e do apóstolo Paulo, vai ajudar a entender o processo da transformação que houve na vida do apóstolo Paulo. No versículo 1 do capítulo 6 do texto base que nós estamos utilizando, o apóstolo Paulo ele faz uma pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Por que ele faz essa pergunta? Porque muitas pessoas estavam interpretando que a graça era permanente, independente do comportamento das pessoas. Então, alguns conversos ao cristianismo, considerando a facilidade da vida na graça, continuavam na prática do pecado, confiando no perdão imerecido de Deus indistintamente, em qualquer momento. É por isso que no segundo item eu falo sobre a advertência do abuso da graça, baseado no versículo 2. Então esse problema lá da igreja primitiva não era exclusivo dela. Hoje, nos nossos dias ainda, alguns entendem que a vida que a pessoa que foi justificada não interferirá mais na sua salvação, né? A vida que ela leva, independente de em que vida que ela leva, qual comportamento. Pois Deus não retira o dom da salvação já dado ao crente. Essa é a interpretação dessas pessoas. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele ensina diferente. Paulo é incisivo em sua resposta. Ele faz a pergunta e ele mesmo responde, né? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele faz a pergunta. Mas daí responde no versículo 2. De modo nenhum. Então ele é bem incisivo. O fato de ser justificado gratuitamente não dá o direito de abusar da graça de Cristo. Nós vemos ele escrevendo isso aos Romanos, no capítulo 5, dos 13 primeiros versículos ali, ele deixa bem claro sobre isso, o comportamento de alguns gálatas que estavam abusando da graça de Deus. Então não devemos abusar da graça de Deus. É por isso que no terceiro item eu falo sobre que as pessoas justificadas devem estar mortos para o pecado. O crente em Cristo é declarado justo do tribunal de Deus, mas ao mesmo tempo o velho homem morre legalmente, crucificado com Cristo, e ressurge como uma nova vida em sua ressurreição. Isso nós vemos quando Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios 5:17, e que também aborda no meu livro o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Aí a recomendação de você se aprofundar nesse livro. Então o batismo nas águas é um ato público, para atender uma ordenança, né, que formaliza simbolicamente o que já ocorreu no seu sepultamento. Nós vemos isso em Colossenses 2:12. Ou seja, o batismo é algo simbólico, é um ritual, apenas para demonstrar, através da confissão pública de quem é batizado, de que ele é um salvo em Cristo Jesus. Então, muitas pessoas até colocam o batismo como um sacramento e como algo que garante a salvação em Cristo Jesus. Então, o batismo é um ato simbólico, é um ritual. O salvo não pode mais servir ao pecado após a sua justificação, pois a morte do escravo o liberta de sua escravidão. Nós vemos o apóstolo falando sobre isso no verso 6, baseado nos conceitos legais das Escrituras do Antigo Testamento. Então ele faz aí uma releitura desse aspecto. Então em Cristo, um novo crente, aquele que é justificado, ele está livre para servir a Deus em novidade de vida. Livre, mas para servir a Deus em novidade de vida. Não quer dizer que ele vai viver na prática do pecado, porque já foi justificado e justificado para sempre. Não, Paulo fala diferente. Paulo explica diferente, é o que nós vamos ver. É por isso que nós vamos para o tópico 2, que diz: vivendo uma nova posição em Cristo. No primeiro item, coloca o tema conhecendo a nova posição em Cristo, com base nos versículos 3, 5, 6, 7 e 9. Então a justificação, ela proporciona uma nova posição em Cristo. No meu livro, A Justificação pela Fé, nas perspectivas abraâmica e paulino, eu trago todo um tratado a respeito da doutrina de justificação pela fé e como ela é interpretada dentro do ambiente forense, onde nós somos declarados justos diante de Deus por meio do sacrifício de Cristo. Aí você recebe uma nova posição, está religado com Deus, justificado diante de Deus, que é quando ocorre a santificação inicial. Então essa situação nos dá uma nova identidade.
não mais relacionada ao primeiro Adão, quando Paulo aborda sobre isso, mas da descendência de Cristo. Então a descendência espiritual, que é o segundo Adão. E, portanto, uma vez justificados, passamos a ser membros da família de Cristo, somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Esta nova posição assegura a vida eterna com Deus, mas também exige uma aproximação com a vida de obediência de Cristo. Ou seja, seguir o exemplo de Cristo, o exemplo de obediência incondicional de Cristo a Deus e à vontade de Deus. Então essa nossa nova vida de santidade não significa que o crente nunca mais irá pecar. A própria Bíblia, 1 João, fala que aquele que diz que não peca já se constitui um pecador, pois é mentiroso, né? Então, o crente não vive mais na prática do pecado. Essa é a realidade. Então, não significa que o crente nunca mais irá pecar, mas que não viverá na prática do pecado como escravo do pecado, ou seja, como alguém que não tem o domínio sobre o pecado, mas que é dominado por ele. No segundo item, nós colocamos o título com base no versículo 8 a 11, vivificados em Cristo. Então, é uma nova vida, é uma vida espiritual que é conquistada pela justificação por meio do sacrifício de Cristo. Uma nova vida com Cristo é uma vida separada e de intimidade com Deus, como nós já vimos nas lições anteriores. Todavia, assim como Jesus, o salvo também passará por aflições. Não quer dizer que essa vida separada de intimidade com Deus livra o crente das aflições, vai passar por dificuldade, como nós já vimos também em missões anteriores, conforme nós vemos em Romanos 8,35, João 16,33, Jesus dizendo, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Ou seja, Deus não nos garante uma vida sem aflições, mas Ele garante estar conosco em todos os momentos, uma vez vivificados em Cristo, ou seja, tendo vida espiritual. Então a nova vida com Cristo, ela garante a transformação do corpo corruptível em um corpo incorruptível, como o de Cristo. Que nós vemos isso, Paulo falando claramente na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, aos Tessalonicenses também, no capítulo 4, 16, do verso 16 a 18, ele fala claramente sobre essa promessa, sobre essa garantia daquele que é vivo em Cristo, ter o seu corpo transformado, uma vida eterna com Deus, com um corpo glorificado. Então, como a palavra de Paulo a Timóteo, quando ele se acha só no ministério, ele disse, Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, no verso 1. Paulo, quando ele estava abandonado, ele disse assim, todos os da Ásia me abandonaram. Onesíforo, com grande dificuldade, me encontrou aqui. Ele ficava lá na sua segunda prisão, num calabouço debaixo do nível da rua, úmido, um lugar úmido, sem luz. Mas mesmo assim, mesmo abandonado, pela vida espiritual em que ele tinha, ele confiava na graça de Deus. Por isso, recomenda a Timóteo fortificar na graça de Deus. Essa é uma palavra que nós temos que ter conosco diante dos momentos difíceis. Lembrar que nós devemos nos fortificar na graça de Deus, porque ela nos basta. É ela que nos garante uma vida eterna com Deus. E aí, por fim, nós colocamos no terceiro item, embaixadores de Cristo na terra. Então, é interessante, eu acho algo incrível, essa nomenclatura, essa nova função que o salvo passa a ser chamado como embaixador de Cristo na terra, alguém que o representa para levar o seu evangelho. Então Cristo cumpriu a sua missão e retornou ao Pai. João, no capítulo 13, nós vemos, quando fala lá do lava-pés, como ele deixa bem claro que estava chegando o momento dele retornar ao Pai, e olhando para os discípulos, e vendo que eles queriam dar continuidade na sua missão, e por isso preparando-os e ensinando. Então Jesus cumpriu a sua missão, retornou ao Pai, porém, como igreja, não nos retirou no mundo. Nós vemos isso lá no Evangelho de João, capítulo 17, na oração sacerdotal. Mas ele deixa-nos como igreja para representá-lo, anunciando o Evangelho da salvação que transformou a nossa vida e que também pode transformar a vida das demais pessoas. Eu deixo uma citação de 2 Coríntios 5, 19 a 20, que diz assim, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus.
Então Paulo diz que somos embaixadores da parte de Cristo, né, para reconciliar aquele que está perdido, ou que estava perdido, com Deus, para que possa ter também a vida eterna com Deus, assim como os salvos têm a garantia pela palavra de Deus. Então quem era condenado e sem esperança passa a ser embaixador de Deus e mensageiro do Evangelho, que prepara para a vida eterna. Então aquele que era perdido, que não tinha valor algum, é transformado e passa a ser embaixador de Cristo na terra. E o terceiro tópico, vivendo em novidade de vida. No primeiro item, quem reina na vida não é mais o pecado, com base no versículo 12. O cristão justificado não aceita mais o reinado do pecado sobre a sua vida. A sua consciência é orientada agora pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, que segundo João 16, 8 a 11, diz que é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é esse Espírito Santo que passa a ser ouvido por essa criatura transformada, pelo crente, que tem uma nova posição diante de Deus e passa a orientá-lo na sua vida, e com isso ele afasta-se da prática do pecado. Então na época do apóstolo, se dizer um cristão era um risco de morte, e de no mínimo preconceito, no mínimo, né? Mas era risco de morte se dizer cristão, ser um crente em Cristo Jesus. Atualmente tem se tornado, em determinados meios, até chique. Eu coloco isso na lição e dou uma alongada nesse assunto também no livro, por isso recomendo que você compre o livro de apoio, porque se diz aí evangélico ou gospel, né? Algo chique, né? Algo que hoje não é alguém, dependendo de onde você está inserido, não é mais algo de preconceito, mas sim algo elitizado em determinados meios. Então dá uma certa facilidade para quem está na vida cristã. Mas Cristo nos chamou para sermos fiéis, independente da circunstância. Então, no entanto, a orientação bíblica é que, uma vez o crente justificado, ele deve andar em novidade de vida, em santidade, embora ainda com o corpo de pecado e morte. Romanos 6 e 11, Romanos 7 e 24, ou seja, embora nós ainda tenhamos o corpo de pecado e de morte, como seres humanos, mas nós temos a orientação do Espírito Santo de Deus e não vivemos mais na prática do pecado. É assim que deve ser o crente salvo, justificado em Cristo Jesus. No segundo item, um título, Libertando os membros do corpo do domínio do pecado, com base no verso 13 e 14, nós falamos sobre a questão da importância da intimidade com Cristo, que leva a uma mudança de mentalidade, ou seja, quem está próximo, íntimo de Cristo, a sua mente passa a ser conduzido por meio dos ensinos de Cristo e passa ou busca pensar como Cristo pensa em todas as situações. Aqui me faz lembrar daquele livro, né, Nos Passos de Jesus. O que faria Jesus em determinadas situações que nós vivemos? É um pensamento que nós temos que ter, em que as coisas que passam a conduzir as nossas vidas agradam a Deus e passa a orientar também as nossas vontades e atitudes. Essa mente, a mente de Cristo, porque tendo a mente de Cristo, essa mente conduz a emoção, a vontade e os membros do corpo físico de acordo com a vontade de Deus. Então a pessoa que tem a mente de Cristo, ela discerne as coisas espirituais e usa os membros do corpo a serviço da justiça, como vemos o apóstolo Paulo orientando na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, do verso 14 a 15, ou seja, a pessoa que é transformada, ela tem um discernimento espiritual, ela discerne as coisas espirituais, ela anda segundo a vontade de Deus e está a serviço da justiça de Deus, o que Paulo fala. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o seu coração e seus sentimentos, como nós vemos em Filipenses 4, 6 a 7, na orientação do apóstolo Paulo. Então guarda o coração e o sentimento por meio da paz que é adquirida na justificação, por meio da justificação, a paz com Deus que conduz a vida do crente. No terceiro item, vivendo uma vida vitoriosa debaixo da graça de Cristo. Então a palavra graça tem sido banalizada no meio evangélicos. Pessoas que se dizem viver debaixo da graça fazem todo tipo de sacrifício para agradar ou barganhar com Deus. Então existe esse outro lado, alguns que fazem o que quer
porque entende que a graça lhe dá essa liberdade, que Paulo diz que não. E por outro lado, existe aqueles que vivendo embaixo do legalismo, né, procurando viver debaixo da graça, mas ao mesmo tempo fazendo sacrifício para agradar ou barganhar com Deus, né? Ou seja, fazer algo em troca de uma outra coisa. Então Deus não está aí para barganhar conosco. Ele nos chamou para sermos salvos e suas testemunhas. Não existe de nós sacrifícios, mas a obediência. Ele diz que ele prefere a obediência em vez de sacrifício. Então é melhor obedecer do que sacrificar ou barganhar com Deus. Então quem quer ter uma vida vitoriosa debaixo da graça precisa aprender a, eu coloco aí na lição, em primeiro lugar, a primar por um bom testemunho. Eu deixo isso bem mais claro no livro. Seguir a paz com todos, a santificação e se desvincular da raiz da amargura, conforme Hebreus 12, 14 a 15, e que a gente vai falar aí um pouco mais em lições posteriores também. A perdoar, Efésios 4 e 32. Amar com amor fraternal e dar honra aos outros, Romanos 12 e 10. Dentre outras atitudes incentivadas pela palavra de Deus. Então deixo aí algumas características de pessoas que têm uma vida vitoriosa debaixo da graça de Deus. Então é importante você ir detalhando isso na lição, você que é professor e professoras. Considerações finais. Então nós aprendemos que o apóstolo tinha uma preocupação que o incomodava. A possibilidade de uma má interpretação da doutrina de justificação pela fé e uma inconsequente prática da libertinagem. Ou seja, as pessoas que tinham ouvido falar a respeito da justificação pela fé, interpretar que a graça de Deus ela é suficiente, permanente, e que uma vez salvo para sempre. Paulo fala que isso não é uma verdade, e que a doutrina de justificação pela fé, na realidade, é a justificação quando é baseada na obra de Cristo, e que leva as pessoas a viver debaixo da graça de Deus, mas não vivendo na prática do pecado. É por isso que ele reforça a necessidade de se viver em novidade de vida por meio de uma santidade contínua e progressiva, como eu disse, que nós abordamos lá na primeira lição, na parte conceitual, apesar da luta constante contra a prática do pecado. Ou seja, nós estamos constantemente vivendo contra a prática do pecado. Então, por isso o tema da lição, morto para o pecado, mas ainda lutando contra ele. Estamos constantemente lutando contra o pecado, ou seja, a vida do pecado, mas debaixo da graça de Deus. Então agradeço pela sua atenção, peço que você compartilhe o vídeo e que Deus continue abençoando você e a sua família.